Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Então respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar? Uma certa vez um homem estava acamado, muito doente, e foi visitado por uma pessoa que queria levá-lo para a sua própria igreja. E aí, terminada a visita, aquele homem disse: olha, eu vou orar por você hoje no culto da nossa igreja. O homem de cama disse: olha, não precisa orar por mim não, porque eu mesmo oro por mim. Porque eu fico na cama dia e noite, então eu tenho bastante tempo de orar por mim. Agora, se você quiser me ajudar, vai jogar o lixo que está acumulado ali fora, e tem um tanque cheio de roupa suja para lavar. Se quer me ajudar, ajude assim. De fato, meus irmãos, nós cristãos servimos muito bem com uma ajuda audiovisual ou virtual. Somos daqueles assim que vão ajudar aquela pessoa que tem câncer, curtindo a foto dele lá no Facebook. E ficamos satisfeitos com a nossa consciência porque nós fizemos bastante. E pensamos que a comunhão com Deus é viver lá no céu, não viver aqui na terra. Queremos viver como os anjos o dia inteiro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, mas não queremos viver nesta terra com os pés no chão. A parábola de hoje foi uma das 3 últimas que Jesus proferiu antes de morrer. Elas são conhecidas na teologia como as parábolas da rejeição. E esta que ouvimos hoje é a mais curta e a mais melancólica e triste das 3. Jesus estava no final da sua vida. E não havia por que economizar nas palavras. Então Jesus não tinha por que ser diplomático ou agradar alguém. Quando a gente está para morrer, a gente tem direito de falar qualquer coisa que queira. Quando a gente está para perder a vida dali uns dias e sei lá quando, a gente pode falar qualquer coisa. Jesus então, ele sabia que já estava sendo julgado pelas pessoas, que iria morrer. Então, ele teve a audácia de falar para os sacerdotes, para os fariseus, para as pessoas que frequentavam o templo, e disse para eles: vocês que estão frequentando o templo, vocês que estão sendo religiosos, saibam que as prostitutas vão chegar antes do reino dos céus do que vocês. Então o que Jesus falou é muito pesado, e ele não tinha nada a perder, né? Esses versículos são comumente chamados de o melhor dos 2 filhos maus. Os 2 filhos são maus. Quem chegou na missa certinho, no horário, ouviu a leitura de hoje e ouviu que nós falamos dos 2 filhos. Os 2 filhos são maus, né? Os 2 filhos são maus, mas um é melhor do que o outro.
E o significado é claro: o filho número 1 que disse não a seu pai, logo de cara, disse não ao seu pai, mas que fez o que seu pai queria, ele representa então um tipo de pecadores. Esses, quando encontram Jesus Nazareno, se deixam transformar por Jesus, se deixam mudar por Jesus, se deixam sendo transformados e mudados em uma outra pessoa por Jesus, e não mais pecadores. Eles apostam sua vida naquele que para eles é o seu Senhor e o seu Redentor. Mateus, o autor, né, do Evangelho de hoje, ele tinha sido um desses pecadores, né? E ele transcreve esta parábola e sabe muito bem do que está falando. Ele está falando dele mesmo, daquele pecador que encontrou o Salvador. O filho número 2 é aquele que diz sim para o pai. Não, Senhor, eu vou, né? Mas não se entrega verdadeiramente. Eles têm palavras belas na ponta da língua, mas na hora de arregaçar as mangas para fazer alguma coisa, são os primeiros a fugir. Foram essas pessoas que procuraram exterminar Jesus logo no início. Na verdade, o que prova quem realmente nós somos são as nossas ações e não as nossas palavras. A gente é muito dúbio com as palavras. A gente fala uma coisa aqui, depois fala outra ali, né? A gente fala eu aceito, eu vou, depois não aceita nada, depois não vai nada, né? Então a nossa palavra é muito, não dá para acreditar muito, mas as nossas ações sim. As ações têm o poder de revelar quem é verdadeiro e quem é falso. É somente através das ações que provamos quem nós somos. São elas que comprovam quem é do lado da verdade e quem é do lado da mentira. Antigamente havia aquelas escarradeiras, né? Os servos, os empregados traziam aquela escarradeira de prata para o seu patrão cuspir dentro, né? Era uma forma de educação. Então você estava assim recebendo amigos, você tinha que ter uma escarradeira, fazendo seus amigos, cada um cuspir ali quando precisasse, né? Tem a história de um homem que trabalhava muito na lavoura, na terra, na fazenda desse homem, e ele estava lá e entrou na sala porque ele precisava falar urgentemente com o seu patrão. E o patrão estava lá conversando sobre economia, sobre política, sobre governo, sobre isso, sobre aquilo, e aquele homem ali esperando um assunto urgente. Cansado de ver tudo aquilo, ele se levantou, todos os olhares se voltaram para ele e ele disse bem alto: palavras não valem mais do que um escarro na escarradeira. Nos primeiros séculos, a igreja não era conhecida como igreja católica, ou igreja cristã, ou cristianismo. Essas palavras não existiam nos primeiros séculos. A igreja era chamada de o caminho novo. Naquele tempo, se você se dispusesse a seguir Jesus, você não precisava, né, decorar o catecismo, fazer parte da catequese, saber na ponta da língua. Eu, quando fiz a primeira comunhão, o padre, pessoalmente, me perguntava o catecismo inteirinho, da primeira página até a última página. Eu tinha que saber decor, tinha que ter decorado o ato de contrição, o ato de esperança, o ato de caridade, né? A gente sabia na ponta da língua. Até hoje a gente não esquece os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, os 5 mandamentos da igreja. Posso que ninguém sabe os 5 mandamentos da igreja, né? Então, a gente não... no comecinho da igreja, você não tinha essas coisas. Ao invés disso, o que determinava que você era cristão, que fazia parte do caminho novo, era seu estilo de vida. Então, nas regras estabelecidas por Jesus, a boca
ela não pode ser um substituto para o seu desempenho. O Gandhi tinha uma frase muito interessante, ele dizia o seguinte: a minha vida é a minha mensagem. Eu não escrevo nada para vocês, a minha vida deve ser a minha mensagem. Cristo quer que cada um de nós seja capaz de fazer esta afirmação na sua própria vida. Os chefes de Estado, né? Eles costumam enviar para os países quem? Eles costumam enviar uma pessoa que o represente, né? Mas tem que ser pessoas de grande confiança e que vão dizer exatamente aquilo que o chefe do Estado quer que se diga. São Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. Quando estamos em algum lugar, é Ele que nós estamos representando. Olha que responsabilidade. Você que vem comungar todo domingo na missa aqui, preste atenção. É para você lá fora ser reconhecido como embaixador de Cristo. Quem você está representando? Quem você representa? Um dia um pregador perguntou no meio do seu sermão: quando as pessoas te conhecem, eles querem aprender sobre Cristo? Eles querem aprender sobre Cristo? É uma pergunta difícil, mas essencial. Um famoso romancista que ganhou vários prêmios literários, o Walter Percy, ele contou um pouco da sua conversão. Ele se tornou católico. E ele disse por quê? Ele disse que nos anos em que ele esteve na universidade, ele tinha um colega de quarto. Esse colega de quarto acordava todos os dias às 5 da manhã para participar da missa na capela da universidade, que era às 6 horas da manhã. Todos os dias. Então ele vendo essa atitude desse seu amigo, ele se comoveu e se converteu. Então vejam bem, exemplo é sempre melhor sermão. Shakespeare disse assim: lá bem longe, aonde essa pequena vela lança seus raios, então ali brilha uma boa ação em um mundo cercado de maldades. Nós deveríamos ser a grande boa ação nesse mundo cercado de maldades. Nós deveríamos iluminar o mundo. É decepcionante saber que as nossas vidas têm o poder de atrair ou repelir as pessoas de Cristo. Tem um provérbio que diz o seguinte: desculpa, eu não vou ouvir o que você diz, porque eu estou muito ocupado ouvindo o que você é. Nenhuma das atitudes dos filhos da parábola é satisfatória. Ambos feriram seu pai. Claro que os dois, dos dois ruins, o que disse que não ia e foi, era o melhor. Meus irmãos, os faróis, por definição, eles não fazem barulho, eles apenas brilham. E esse é o nosso trabalho, né? Tem um livro chamado Jesus, o melhor psicólogo que existiu. Eu discordo, Jesus nunca foi psicólogo, Jesus foi cardiologista. Porque ele não ouve palavras, ele ouve coração. Vamos inclinar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. E diante do Senhor Jesus, vamos olhar para a nossa própria vida. Vamos ver aonde nós precisamos nos converter, mudar a nossa vida. Onde precisamos crer que o Senhor quer tirar de nós um coração duro, nos dar um coração novo. Peça a Ele essa graça. Peça ao Senhor que converta seu coração e que transforme a sua vida.